Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questões aqui da atividade, certo? Do nosso livro da terceira série, certo? Especialmente para a galera da terceira série, essas questões aqui são relativas à nossa aula inicial que falou sobre energia elétrica e sociedade, né? A gente viu que o consumo de energia elétrica é grande no Brasil, vem aumentando no decorrer dos anos e que está sendo isso faz com que haja necessidade de uma geração de eletricidade cada vez maior, e a geração de eletricidade se divide principalmente nas usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas eólicas, usinas nucleares também que tem no Brasil, e as usinas solares, certo? Agora, depois de ver aquela introdução da aula inicial, a gente vai resolver essas atividades da página 18, começando pela atividade 1, que fala: um colega diz para você as seguintes afirmativas. Os dispositivos utilizados nas usinas elétricas e ligados às turbinas poderiam se chamar transformadores de energia em vez de geradores. Daí na letra B, as energias da água, do vento e dos combustíveis fósseis utilizadas nas usinas elétricas têm como fonte primária o Sol. Você julga essas afirmativas como verdadeiras ou falsas, certo? Em ambos os casos, justifique sua resposta. Ora, a resposta é essa aqui, certo? Ambas as afirmativas estão corretas, tanto a A quanto a B. Realmente, na letra A, quando ele fala que os geradores poderiam ser chamados de transformadores, ele está correto, porque o gerador apenas faz o quê? Ele transforma energia mecânica em energia elétrica, certo? Então, essa basicamente é o funcionamento do transformador, do gerador, no caso, numa usina ou elétrica ou termoelétrica, ou hidrelétrica ou termoelétrica. Ele faz isso, até nas usinas eólicas também, certo? Já o Sol, ele realmente ele faz parte, ele influencia tanto na energia que vem da água, porque ele influencia no ciclo da água, né? É graças ao Sol que tem os períodos de chuva, né? Períodos de estiagem também, e ele influencia nos ventos, porque o ar quente, né, em movimento gera o vento, e ele também influencia nos combustíveis fósseis, porque através do Sol ocorre a fotossíntese das plantas, que depois que são soterradas, depois vem, com o passar dos anos, a se transformar em petróleo, certo? Junto com outros compostos, né, orgânicos, beleza? Aí vem a segunda questão. Na usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, foi implantado um sistema de painéis fotovoltaicos flutuantes. Então, tá bem aqui a foto, tá aqui eles ficam flutuando aqui, os fotovoltaicos flutuantes no reservatório da usina. Então, na área do reservatório já aproveitaram para colocar o painel. A ideia é que a usina solar flutuante atue em conjunto com a usina hidrelétrica, evitando assim interrupções na geração, né, de energia elétrica em virtude de fatores climáticos. Em relação a essa instalação e às usinas hidrelétricas, responda as perguntas a seguir, se necessário faça uma pesquisa. Ele fala aqui o seguinte: letra A. Apesar das usinas hidrelétricas utilizarem grandes áreas alagadas, alterando o ambiente, né, como a gente já falou anteriormente, elas são amplamente empregadas em diversos países, né, no caso do nosso aqui bastante. Quais são as principais vantagens das usinas hidrelétricas sobre os outros tipos de usinas? A principal vantagem da usina hidrelétrica é que ela usa uma fonte renovável, que é a água, né? A água se renova, né, graças ao ciclo de água no meio ambiente, então é uma fonte renovável. Então a resposta principal seria assim: a fonte da usina hidrelétrica é renovável, por isso que é a principal vantagem dela. Na letra B, quais são os fatores climáticos que podem influenciar no funcionamento das usinas hidrelétricas e das solares fotovoltaicas? No caso das usinas hidrelétricas, é os períodos de chuva, certo, pessoal? Se tu tiver um período de chuva grande, enche bastante a cabeceira do rio, né? E aí tem às vezes que haver um escoamento da água em excesso. E se tiver período de estiagem, também ele
influencia porque baixa o nível do reservatório e aí o fornecimento fica afetado. Já nas fotovoltaicas, os períodos de tempo nublado. Quando fica tempo nublado, o sol fica bloqueado e a quantidade de energia solar que vai se gerar vai ser menor. Então esses são fatores climáticos que influenciam nas hidrelétricas, no caso a chuva e a estiagem, e o tempo nublado influencia nas usinas solares. Falou, pessoal? Bem simples aí. Vamos em frente. Questão 3, questão do Enem, né, que já caiu no Enem, fala o seguinte: a energia elétrica das instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como os geradores indicados no quadro, certo? Então, nas áreas rurais, às vezes não chega a rede pública, né? Não chega a linha de transmissão, e aí as pessoas utilizam geradores. Os tipos de geradores são esses aqui, ó. O a gasolina, certo? Converte energia térmica da queima da gasolina em energia elétrica, né? Ele transforma a energia térmica no movimento do motor, que vai gerar movimento no gerador e transforma em energia elétrica. A 12 é a fotovoltaica, no caso as solares, converte energia solar em energia elétrica e armazenam em baterias. A 3, as hidráulicas, né? Uma roda d'água acoplada a um dínamo que gera energia elétrica. Então tem uma roda d'água, onde tiver em regiões que tem queda d'água, aí eles usam aquela roda para girando, conforme o movimento da água cai nela, né? Ele vai se transformar em energia elétrica acoplada a um gerador, a um dínamo que ele fala. A 4, a carvão. Queima-se o carvão mineral, né? A energia térmica transforma-se em energia elétrica, beleza? Para gerar vapor, né? Para movimentar uma turbina. Aí ele fala aqui o seguinte: os geradores que produzem resíduos poluidores durante o seu funcionamento são, bem, desses aqui é o que é a gasolina, né, porque queima a gasolina, e o a carvão, que queima, existe queima de carvão, esses resíduos vão para o ambiente, ou seja, o 1 e o 4, que corresponde exatamente aqui à letra C, meus amigos. Então a letra C aqui era certa. 1 e 4 são os que produzem resíduos poluidores, correto? Vamos fazer essa quarta questão aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais. O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas tem exigido a produção cada vez maior de energia, principalmente de energia elétrica. Além das hidrelétricas ou outras fontes como painéis fotovoltaicos, usinas eólicas, termoelétricas e baterias têm sido usadas para produzir energia elétrica. São fontes de energia que não se baseiam na indução eletromagnética para a produção de energia elétrica. O seguinte: pilha e painéis fotovoltaicos. É essa aqui de cara, certo, professor? Porque termoelétricas e usinas eólicas precisam do movimento do rotor, que vai fazer girar o eixo do gerador. Então é uma indução eletromagnética. Pilhas não, mas termoelétricas, painéis fotovoltaicos também não, mas termoelétricas aqui também precisam, porque o vapor gira as turbinas. Termoelétricas, painéis fotovoltaicos e usinas eólicas. As termoelétricas e as usinas eólicas também usam movimento de gerador. Então a única alternativa que tem fontes que não precisam de indução elétrica é aqui a letra A, que são as pilhas e painéis fotovoltaicos. Falou, Marcelo? Então essa aqui era a correta, a resposta é correta. Outra questão aqui, questão 5, última questão da página 18, Universidade Estadual do Ceará. Um painel solar fotovoltaico, equipamento de uso bastante difundido nos últimos anos de crise energética no Brasil, é utilizado para, deve entrar, acumular energia luminosa? Não. Converter energia térmica em elétrica? Não é bem o caso. Acumular energia térmica? Também não. Converter energia luminosa em elétrica? Aí sim, certo? É a letra D, transforma a energia luminosa do Sol em energia elétrica. A letra D é correta. Falou? Sem problemas aí, vamos em frente ao nosso conteúdo, já na página 19, capítulo 2, transmissão de energia elétrica, certo, pessoal? Agora vem o seguinte: introdução à eletricidade propriamente dita, né? O que ele fala aqui? As estruturas aqui, ó, são usadas para quê? Para transmitir energia elétrica, que são as famosas torres de transmissão, e também aqui os postes e transformadores. Eles são o quê? São utilizados na transmissão de energia elétrica, correto? O sistema de geração que a gente viu anteriormente de energia
de geração e transmissão de energia elétrica conecta as usinas geradoras aos consumidores residenciais, comerciais e industriais, formando grandes circuitos elétricos. Então forma um circuito. O circuito é um caminho pelo qual a corrente elétrica passa, desde a geração até chegar na casa das pessoas e também nos ambientes comerciais. A forma mais simples de um circuito elétrico é constituída de um gerador ligado a um receptor, equipamento elétrico que utiliza energia elétrica para funcionar por meio de fios, como mostrado na fotografia ao lado. Aqui ó, eu tenho um circuitozinho que eu tenho pilhas ligadas por um fio a uma lâmpadazinha de lanterna. Quando tu liga aqui o fio nas duas extremidades, positiva e negativa das pilhas, a corrente circula e acende a lâmpada, certo? Isso aqui é um circuito. A corrente caminha por esse circuito aqui, vem do gerador, vai para o receptor e volta pelo gerador e continua circulando aqui enquanto tiver energia nas pilhas. Falou? A forma mais simples para que os equipamentos funcionem corretamente, os fios devem ser feitos de materiais que apresentem ductilidade e condutibilidade, ou seja, que possam ser moldados em fios mantendo certa resistência e que permitam a movimentação de cargas elétricas. Então eles têm que tenham uma resistência, né, uma capacidade de não se arrebentar, mas também que permitam a movimentação de cargas elétricas dentro deles, certo? Aí ele fala aqui, ó, o comportamento dos condutores e dos isolantes está relacionado à sua estrutura atômica e às suas propriedades. Os átomos são formados por três partículas: os prótons, que possuem carga elétrica positiva, certo? Os nêutrons, que possuem carga neutra, já está falando o nome mesmo, né? E os elétrons, que possuem carga elétrica negativa. Os prótons e os nêutrons se localizam em uma região mais interna do átomo, chamada o quê? De núcleo. Já os elétrons ficam em uma região do átomo que é chamada eletrosfera. Então os elétrons estão mais soltos. Quando átomos de materiais condutores, como o cobre, né, que é o símbolo é Cu, o ouro, que é o Au, e a prata, são todos materiais condutores, unem-se para formar um sólido, os elétrons mais afastados do núcleo ficam livres para se mover ao longo do material. Então esses materiais aqui que são metais, eles são bons condutores porque eles têm bastante elétrons livres, certo? Como mostra aqui, ó, elétrons que ficam livres para poder se movimentar. Então, na parte interna de um fio de condutor sempre é metal, porque o metal tem bastante elétrons livres, certo? Estes são chamados elétrons livres de condução, os quais compõem a corrente elétrica. Beleza, meus amigos? Nos materiais isolantes, a quantidade de elétrons livres é pequena ou quase nula. Os fios condutores que utilizamos no cotidiano possuem uma capa isolante, ou seja, a parte de fora que é plástico, que é um material isolante, que possui aqui, olha, poucos elétrons livres nessa parte de fora, e para evitar acidentes e choques. Se tu pegar nessa parte encapada, tu não pega choque. O problema é se tu pegar na parte metálica, certo? Apesar da energia elétrica ser fundamental para nossas vidas, precisamos utilizá-las com os devidos cuidados, certo? Porque assim como ela é muito importante, mas ela pode ser prejudicial, né? Porque um choque, dependendo da quantidade de carga que você estiver envolvida, pode levar a pessoa até a óbito. Correto, pessoal? Então por isso que os fios são protegidos, isolados, e a pessoa tem que sempre ter cuidado de só manusear o fio na parte que é isolante, nunca pegar na parte condutora. Falou? Seguindo aqui, ele fala mais sobre semicondutores e supercondutores elétricos. Alguns materiais podem apresentar comportamento intermediário entre os condutores e os isolantes, ou seja, em determinadas situações compostos como isolantes e em outras como condutores. Estes materiais são classificados como semicondutores. Os semicondutores são responsáveis pela revolução nos equipamentos eletrônicos, devido à possibilidade da construção de novos componentes eletrônicos e microchips para computadores, por exemplo. Então, olha, graças aos semicondutores que se pode construir microchips que revolucionaram os computadores e celulares hoje em dia, certo? O elemento químico silício, o Si,
é um dos semicondutores mais conhecidos, mas geralmente não é utilizado puro. A fim de controlar a condutividade do material, são adicionados a ele outros elementos químicos chamados impuros. Dessa forma, com variações de temperatura ou pouca energia, são liberados elétrons no material. Então, esses elementos aí são muito utilizados nesses equipamentos eletrônicos que estão revolucionando hoje em dia a nossa sociedade. A maior limitação para o uso desses materiais nas linhas de transmissão de energia, outros materiais podem se comportar como condutores perfeitos. Essa propriedade foi percebida pelo físico holandês Henk Kamerlingh, Onnes, que no ano de 1911, em um experimento com mercúrio a uma temperatura de 4 Kelvin, ou seja, menos 69 graus Celsius, os materiais que apresentam essa propriedade são chamados de supercondutores, porque eles permitem que a carga elétrica passe com grande facilidade, quase não se perde carga elétrica. Aí por que não são feitos fios então elétricos desse material? A maior limitação para o uso desses materiais nas linhas de transmissão de energia elétrica é que a supercondutividade ocorre geralmente em temperaturas abaixo de 90 Kelvin, ou seja, tem que ser muito resfriado, menos 183 graus Celsius. Logo seria necessário um sistema de resfriamento que deixaria o custo da transmissão muito alto. Um dos efeitos de supercondutividade é a levitação magnética, certo? Na qual a interação entre ímãs permanentes e ímãs supercondutores é capaz de sustentar corpos no ar, opondo-se à força gravitacional que atua sobre o corpo, conforme mostrado na fotografia ao lado. Então, olha aí, dá para levitar um ímã sobre o outro quando um dos ímãs é um supercondutor, certo? Para isso é necessário o resfriamento do material até que ele se torne um supercondutor, beleza? Esse fenômeno já é utilizado nos trens de levitação magnética, os maglevs, sigla para Magnetic Levitation. Esses trens são conhecidos por viajarem a altas velocidades, acima de 400 km por hora. Porque como eles levitam, pessoal, o que eles não têm contato com a superfície, então é menor o atrito. Então eles geram aqui embaixo um ímã, magnético, supercondutor, que faz com que na parte de baixo do ímã do trem tenha um ímã com sinal, mesmo sinal, que aí se repelem, aí ele flutua, ele não entra em contato com a superfície. Esses são os famosos maglevs. Falou? Carga e força elétrica, certo? A eletricidade está relacionada a diversos fenômenos que podemos observar no cotidiano, como as descargas elétricas atmosféricas, raios e relâmpagos. A gente sempre vê isso no tempo de chuva, os famosos raios e os relâmpagos. Aí, os fenômenos elétricos estão relacionados à estrutura da matéria, ou seja, à estrutura atômica. O átomo possui um núcleo no qual se encontram os prótons e os nêutrons, e os seus elétrons se localizam na eletrosfera. Tanto aqui, como a gente já falou anteriormente, no núcleo a gente tem os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra. E ao redor do núcleo está a eletrosfera, onde estão os elétrons, que têm carga elétrica negativa, certo? Sendo que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, certo? Em geral, os corpos na natureza são eletricamente neutros. Isso significa que eles são compostos de átomos que têm o mesmo número de elétrons, que ficam aqui por fora, carga negativa, e prótons, carga positiva, que ficam aqui no núcleo do átomo, certo? De modo que a carga elétrica total do átomo seja zero, certo? Então, o normal é o corpo eletricamente neutro. Entretanto, com a aplicação da energia, é possível tanto retirar elétrons dos átomos de um corpo, como adicioná-los a ele. Isso pode ser percebido quando uma pessoa passa um pente de plástico no cabelo e os fios ficam eriçados, ocorrendo um processo chamado processo de eletrização, certo? Então, quando a pessoa passa o pente no cabelo, ele fica oriçado, a gente está fazendo um atrito, e esse atrito acaba liberando elétrons e os cabelos ficam todos com carga de mesmo sinal e eles se repelem, Quando esses processos ocorrem entre dois ou mais corpos, os elétrons se transferem
os elétrons dos átomos de um corpo, quando quando esse processo ocorre entre dois ou mais corpos, os elétrons se transferem de um corpo para o outro, obedecendo o princípio de conservação das cargas, de modo que os corpos podem ficar eletricamente negativos ou eletricamente positivos, certo? Então o que acontece? Aquele corpo que recebe elétrons, ele vai ficar com excesso de elétrons. Corpo eletricamente negativo, quando a quantidade de elétrons é maior do que a quantidade de prótons, ou seja, ele recebeu elétrons, então ele ficou com carga elétrica negativa. Corpo eletricamente positivo, a quantidade de prótons é maior do que a carga de elétrons, ou seja, o corpo perdeu elétrons e então ficou com excesso de prótons, carga positiva. Então o corpo só pode acontecer isso, ou ele perde elétrons e ele fica com carga negativa, ou ele ganha elétrons e ele fica com carga positiva. A carga elétrica de um corpo nas unidades do Sistema Internacional é dada em Coulomb, certo? Então, para a gente medir carga elétrica de um corpo é dada em Coulomb. E é proporcional ao número de elétrons em excesso ou em falta. O valor da carga elétrica é dado por essa fórmula aqui. Q, que é a carga elétrica, é igual a N, que é o número de elétrons, vezes Z, que é a carga elétrica elementar. Em que N é o número de carga em excesso e E é a carga elementar, ou seja, com E igual a mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O positivo se tiver com falta de elétrons, ou negativo se tiver com excesso de elétrons, certo? É carga elementar. Utiliza-se o sinal positivo para excesso de prótons e o sinal negativo para excesso de elétrons, beleza? Depois de passar o pente nos cabelos, ele pode ser utilizado para atrair pedaços de papel ou mexer as lâminas ou as folhas de um eletroscópio, certo? Porque ele está eletrizado e aí, consequentemente, ele atrai aqui os elétrons do eletroscópio aqui para cima e embaixo fica todos com o mesmo falta de elétrons e se afastam. Aproximando ao eletroscópio corpos eletricamente carregados, suas folhas se abrem devido à interação elétrica. Contudo, se o corpo estiver neutro, nada acontecerá. Então o eletroscópio serve dessa maneira. Se tu aproxima um objeto daqui de cima e as folhas se abrirem, quer dizer que esse objeto está eletrizado. Se não acontecer nada, ele está neutro. Beleza, moçada? Na próxima a gente vai continuar falando mais sobre os processos de eletrização, certo? Já vai estar na página 22. Por hoje a gente vai ficando aqui. Fiquem com Deus. Só Jesus Senhor. A gente se vê na próxima. Vamos continuar estudando, moçada. Um abraço. Valeu.